Então, bem-vindos ao portfólio da Banca da Matriz. É um projeto de marca aqui da Duck que a gente queria muito compartilhar com vocês, porque ele é um projeto bem peculiar e bem diferente. Ele é um dos nossos primeiros projetos offline 100% que a gente trabalhou, principalmente construindo o local e conceituando o projeto junto com o cliente. Então, a gente conseguiu, por meio de um processo inteiro, entender e materializar a vontade do Bruno, que é o sócio ali do projeto, e guiar e ajudar ele a realizar esse sonho dele. Então, começando a falar um pouco sobre a história do projeto, ele começou quando o Bruno veio aqui na Duck falar com a gente sobre uma vontade que ele tinha, um desejo de montar uma banca que remetesse a lugares mais tradicionais que ofereciam esse atendimento humanizado. Então, ele até citou que o atendimento num supermercado, por exemplo, é hiper frio, assim, tu acaba não tendo muito contato humano, a não ser no caixa. É aquela coisa de ter a prateleira, tu vai lá, pega, põe na sacola e passa no caixa e fechou, é isso. Então ele tinha comentado sobre como o atendimento mais aproximado e mais humanizado das bancas e do mercado público e afins é uma experiência muito diferente e que atualmente ela estava um pouco de lado, né? Ele até comentou que é um sentimento de nostalgia que traz para ele essa questão mais tradicional, que ele via no mercado público em Porto Alegre, mas que aqui na cidade de Canela, que é onde fica a Banca da Matriz, ele acaba não tendo esse tipo de experiência ou nada similar a isso. Então, a partir da vontade do Bruno, a gente começou a discutir em conjunto com ele como a gente poderia ajudar e modular o negócio dele em relação a essa vontade e também a como o público dele enxergava isso. Então, uma das primeiras coisas que ele nos colocou é que ele queria fazer um lugar para o morador, né? Que fugisse um pouco dessa gourmetização que é tão comum aqui na nossa região. E ele queria oferecer preço justo e também algo que seja acessível e cultural, né? Que vire uma tradição para quem mora realmente em Canela, né? Que seja parte da rotina do morador. Então, a partir disso tudo, de todas essas vontades que ele e também os sócios dele colocaram, a gente começou o nosso processo de pesquisa e imersão, onde a gente foi a campo, entender um pouco mais quais eram as opiniões relacionadas ao mercado público, à aceitação desse modelo de banca, ou o que as pessoas pensavam, enfim, sobre o mercado público e sobre esse sistema de compras a granel e mais humanizado. E a gente foi validando um pouco essa ideia, assim como a gente foi aprendendo quais eram as preferências do nosso público e como a gente poderia comunicar com ele. Então, além disso tudo, a gente também fez uma pesquisa de posicionamento para ver quais concorrentes a gente tinha e, ao mesmo tempo, como a gente poderia se diferenciar deles. E foi um projeto que a gente pegou muito junto desde a conceituação até a realização dele, né? Acho que esse é o principal diferencial da gente entender que design não é só desenho ou fazer alguma coisa caprichada, mas design também é planejamento, é conceituar em conjunto, é muito mais tranquilo e seguro tu colocar e abrir um negócio e colocar ele no mercado fazendo uma pesquisa, entendendo as vontades e os anseios de cada pessoa envolvida no processo do que tu simplesmente colocar um negócio acreditando no teu instinto apenas, né? Então, a partir disso tudo, a gente conseguiu sentar e modular com o Bruno a proposta da Banca da Matriz, que desde o nome a gente escolheu já embasando nesse estudo que a gente fez, né? Então, o Bruno e os sócios, eles tinham várias sugestões de nome que eles mesmos tinham pensado, e a gente batendo cada nome com as características e adjetivos que a gente conseguiu levantar na pesquisa, a gente conseguiu entender de fato que Banca da Matriz era o nome perfeito para o negócio do Bruno. Por quê? Tem que ser cultural, ele tem que comunicar com o morador e a própria localização dele na Praça da Matriz acaba trazendo esse aspecto tão de raiz, né, tão tradicional, é a Banca da Matriz, né, é algo nosso, é algo que todo morador ali sente que é dele, em um espaço que ele é ocupado por outras empresas que atendem mais turistas. Então ele acaba sendo essa quebra, ao mesmo tempo que ele abraça o local dele, ele também se diferencia dos outros já por estar no local turístico e referenciar a questão da cidade de Canela, né? Então, depois de modular toda essa questão, né, do tom de voz e da personalidade, até a gente colocou como arquétipo o vizinho, que é justamente aquela sensação de ter uma relação muito boa de amizade, de conhecer a história, de se sentir confortável, né? Assim como tu se sente confortável com o vizinho, a gente colocou dessa forma como a banca pode se comunicar tanto nos atendimentos, né? Como vai se comportar o atendente ali no meu balcão, por exemplo, né? Então a gente conseguiu formular essas questões que muitas vezes são muito intangíveis, né, para quem
para quem está montando o seu negócio, por meio, né, de bases científicas e de pesquisa, e isso se reflete não só no atendimento, né, e nessas coisas intangíveis que eu citei, mas também nas coisas tangíveis, né? Então, desde um papel manteiga em que vai ser cortado o queijo ou o fiambre, a gente consegue ter essa noção de imprimir essas diretrizes em vários materiais e no posicionamento e no tom de voz. Então isso tudo é o resultado, sim, de um processo bem interessante que a gente tem na Duck, em que a gente consegue criar, enfim, ser criativo e sair fora da caixa, mas sempre embasado na realidade, né? No método científico, no método de investigação, na questão de levantar dados para tomar decisões, de entender com quem eu estou concorrendo, de entender quem eu sou, acima de tudo, porque num mercado tão concorrido como qualquer um, né, basicamente, mas principalmente aqui na região da Serra, a falta de personalidade mata negócio. Então, acima de tudo, a gente teve que desenvolver isso com muita calma, muita cautela, e foi um processo que a gente gostou muito do resultado, porque a gente se sentiu parte, né, do negócio do nosso cliente, e a gente está vendo toda a questão da banca ser bem sucedida e crescer, e a gente fica muito feliz de ter participado disso e de que esse crescimento ele vai seguir embasado nessas diretrizes que a gente colocou, né? Então isso também garante a escalabilidade do projeto depois. E, enfim, tudo isso se refletiu no processo inteiro da Duck. O Vini vai falar um pouco mais sobre como isso tudo que a gente discutiu agora se refletiu em materiais e nessa postura de atendimento. Assim como o Sauer acabou de falar para vocês, o projeto da banca teve um propósito muito grande por trás, um significado enorme também para o Bruno, que é um dos sócios da banca. E depois de toda essa pesquisa que a gente acabou emergindo junto com todos os sócios e até mesmo entrando mais a fundo para a gente entender o que de fato era a banca, a gente partiu para a parte da identidade visual, que é onde a gente transcreveu todos aqueles conceitos, aqueles embasamentos em algo de fato gráfico. E como a gente tinha algo partindo em ser muito voltado para uma comunidade, lembrando muito tempos quando os nossos pais iam em mercados do bairro, em bancas, ou até mesmo ter esse costume de pegar o fiambre direto no balcão, a gente começou a focar e olhar em como que a gente ia aplicar todo o logotipo e identidade visual como consequência nisso, nesse estilo um pouco até que vintage, vamos dizer assim. Então, com base nisso, toda a escolha da tipografia, ou melhor, das fontes, do estilo de como que a gente queria aplicar e dar o realce à identidade nos produtos, foi pensada com muito carinho e detalhe, entendendo que a gente queria criar um embasamento muito grande e uma nostalgia também muito bacana com as pessoas dentro daquele local. Falando um pouco sobre a identidade visual da banca, a gente acabou optando por ter uma fonte escrita, ou melhor, uma tipografia, como se ela fosse escrita à mão, dando essa ideia de novo de ser tirada de algo, ou melhor, de um livro, como se fosse escrito e a gente tivesse escaneado ela. Então, a marca Banca da Matriz, escrita, ela, no caso, virou de fato quase que, vamos dizer assim, um carimbo de toda a marca que vai estar presente em diversos materiais, como, por exemplo, o papel, seda, as sacolas, e também em outros momentos vai estar presente, muito marcante, numa cor que a gente também escolheu, que foi o vermelho, justamente por isso, para dar esse realce, para dar essa força à marca. E com base nisso também a gente acabou criando o logotipo em si, que no logotipo é perceptível que a gente não tem nenhum tipo de símbolo ou algo relacionado, porque a gente até tinha imaginado em de repente usar algo relacionado à igreja em si, mas o foco não era esse. Depois a gente pensando bem aqui no nosso processo, ficou evidente para nós que a gente deveria trazer de novo aquela pegada mais vintage, um pouco mais antigo, um pouco feito à mão e a certo tempo também um pouco irregular, para dar essa ideia de ser algo mais local e de novo, de volta às origens, vamos dizer assim. Essa identidade visual, ela teve um desafio muito grande, porque ela tinha que ser muito versátil para os materiais que a gente estava aplicando. E entendendo que eles têm uma gama de produtos muito grande, a gente deveria pensar em quando ela estivesse aplicada, por exemplo, numa embalagem de algum produto, numa eco bag,
ela deveria, antes de mais nada, ser esteticamente bonita e agradável a certo ponto da pessoa se identificar com aquilo e criar uma semelhança de empatia. Por a gente também entender que a Banca da Matriz tem uma gama enorme de produtos, logo a gente também entende que a gente deveria criar uma identidade que, ao mesmo tempo ela fosse muito marcante, ela não deveria ser muito carregada, e sim tentando trazer essa leveza nos elementos, ao mesmo tempo como um equilíbrio para manter a coesão e não disputar a identidade com os outros produtos lá dentro. Então, a identidade está aplicada em vários aspectos básicos, como por exemplo, principalmente nos uniformes, nos aventais, nas embalagens, e de resto é o produto que ele tem na banca lá dentro que vai falar por si. Bom, agora que eu e o Sauer a gente conseguiu dar um panorama sobre como que foi o processo nosso aqui dentro da Duck para chegar nessa idealização da Banca da Matriz, eu queria que vocês ouvissem um pouco do Bruno, que ele tem uma perspectiva melhor também sobre o que ele estava esperando desse projeto e como que isso está andando hoje em dia. Então, como nós somos em mais de 5 sócios aqui, da minha família e amigos muito próximos, a gente tinha muitas ideias, muitas vontades, muitos gostos pessoais e um trabalho que a gente fez desde o começo, antes da abertura, junto com essa criação da identidade. Isso foi nos ensinado através da Duck, foi entender o mercado, entender onde é que a gente queria entrar, e esse trabalho foi primordial para que a gente já avançasse um caminho, talvez já consertasse erros que a gente poderia vir a cometer. Então foi de suma importância, levou um tempo muito curto no nosso entendimento para entender tudo isso. Conseguimos tomar nossas decisões de uma forma muito mais assertiva, que agora se comprovam, tendem a se comprovar cada vez mais. Então foi de super valia. Para qualquer negócio que está abrindo hoje em dia, é imprescindível que se faça um trabalho desse, um plano desse. Então, eu acho legal contextualizar um pouco que a nossa ideia, ao buscar os meninos, foi uma criação da marca, a criação, no nosso entendimento, de um logotipo, e na verdade veio embarcado com uma série de materiais que aí, enfim, nos trouxe todo esse embasamento, e cada dia mais, principalmente no comportamento do cliente, visto que foi feita uma pesquisa de mercado, foi feita uma pesquisa direta, uma pesquisa conversando com a sociedade, a gente percebe que isso se confirma a partir do momento que o cliente chega aqui e se surpreende com um formato de entrega de um frio que ele acaba vivenciando dentro de um mercado, dentro de um mercadinho, por mais que seja de bairro, mas que é diferente. Às vezes ele pega direto num freezer, aqui não. Aqui tem essa questão do fatiar na hora, do fatiar de um formato diferente. A própria parte de atendimento foi um ponto muito levantado pelos meninos da empresa. Por ser familiar, a gente criou uma persona e a gente se apegou a essa persona, uma persona receptiva, uma persona que vai atender, que vai se preocupar muito com o cliente, ele vai me conhecer pelo nome, eu vou conhecer ele também. Então todas essas informações, esses dados que eles foram nos passando, ficou comprovado na satisfação do cliente. Essa é a principal variável. O cliente vem, conhece, retorna, seja ele morador, seja ele do Nordeste, como a gente teve clientes que indicaram para amigos que voltaram. Então, todo aquele embasamento, a gente começou com achismo, eles nos embasaram, a gente tomou decisão e se concretizou nos principais pontos que a gente queria. As receitas de cozinha, foi pesquisado, foi perguntado o que seria diferente. E a gente trazer isso já foi algo que eles próprios nos passaram. Apostem no pastel de bacalhau, apostem no sanduíche de mortadela, algo que a gente não tem aqui, não com essa simplicidade, não com essa acessibilidade. Então a gente conseguiu juntar a nossa vontade de comer, a nossa vontade de vender, com a vontade do público, talvez com uma necessidade que eles nem sabiam que eles tinham, e com a ajuda dessa parceria foi concretizado. Já fixou a marca, a gente é recente no mercado e já deu um baita resultado, então a gente está muito feliz e é um negócio que, se Deus quiser, vai prosperar muito e tornar aqui a nossa sociedade mais encantada.